Paz Church Castanhal. Seja bem-vindo. Esperamos que Deus fale ao seu coração. Não fique sozinho. Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos todos juntos celebrar ao nosso Deus. Paz Castanhal, sua igreja, sua família. Bem-vindos à Paz Church Castanhal. Que bom receber você e sua família. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe o que acontece na sua igreja local. Confira nossa agenda semanal. Domingo, cultos de celebração às 8 e 18 horas e culto online às 18 horas em nosso canal no YouTube. Terça tem Tadel online às 19h30 no YouTube. De quarta a sábado, você pode participar de uma de nossas células online ou presenciais. Você também acompanha nossos eventos e programações online pelo nosso aplicativo, o Paz Fone. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Vem aí, Tadel dos Ministérios. Imperdível! Se você deseja ingressar ou faz parte de um dos ministérios de nossa igreja local, este é o momento para você. Terça-feira, dia 17 de novembro, às 19h30, na Paz Church Castanhal. Não fique de fora! Tadel dos Ministérios. Olá, queridos, que maravilha estarmos mais uma vez juntos no Tadel online e também presencial. Olha só, um Tadel misto, né? Híbrido, digamos assim, né? Nós temos o Tadel online através dessa palavra, que vai ser curta, bem objetiva, e depois as reuniões aí na sua área, com o seu setor, né? Essa reunião maravilhosa, reunião estratégica, que maravilha! Então olha só, você que está se reunindo aí na casa do seu supervisor de área, ou na igreja também, onde você estiver, né? Você estiver reunido para traçar estratégias. O propósito desse Tadel especial que é o Tadel das áreas, né? Que você vai reunir com a sua área, supervisores de área, supervisores de setor, líderes de célula, anfitriões, né? Também, e aí vão traçar estratégias, planos, alvos para o crescimento e a multiplicação e o pastoreio eficaz das pessoas, das ovelhas na sua célula, no seu life group. Que maravilha! Eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos de um grande líder chamado Rick Warren. Rick Warren é pastor da Saddleback Church, lá em Los Angeles. Nós tivemos o privilégio de visitarmos lá em 2016, uma mega igreja. E o pastor Rick Warren é um homem de Deus, ele escreveu vários livros como Adoração com Propósito, Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito e também Liderança com Propósito. E eu quero compartilhar com você, você que é líder, como eu, compartilhar com você alguns insights, algumas ideias, alguns pensamentos, alguns fundamentos de liderança desse livro Liderança com Propósitos do pastor Rick Warren. Então,
olha só, se você quer aprender a fazer pão, você precisa conversar com o padeiro. Se você gostaria de trabalhar com jardinagem, você precisa aprender com um jardineiro. E se você deseja ser um líder, com quem você vai aprender? Com outros líderes, é óbvio. Por isso que líderes leem livros de outros líderes. É por isso que líderes são mentoreados por outros grandes líderes. E é assim que funciona. A liderança você aprende com professores de verdade que são líderes que estão ali executando a liderança, né? Fazendo a liderança. Então, olha só, você está reunido aí com a sua área, com o seu setor, com seus líderes aí, para quê? Para traçarem planos estratégicos para a sua célula. Esse é o propósito desse Tadel de hoje, que é híbrido, né? Como eu falei, online e presencial. Então, vamos lá, vamos compartilhar esses pensamentos, esses insights do pastor Rick Warren. Nada acontece, primeiro insight, nada acontece até que surja um líder. Nada acontece até que surja um líder. Essa é uma grande verdade, gente. O pastor Rick Warren não poderia ter acertado mais. Nada acontece até que surja um líder. Você vê que durante a história, tanto na Bíblia quanto a história secular, as coisas começaram a acontecer quando surgiram líderes. Por exemplo, né, quando Deus quis salvar a humanidade no dilúvio, né? Do dilúvio, o que ele fez? Ele levantou um líder chamado Noé. Depois disso, ele levantou um líder chamado Abraão para começar uma nação da qual sairia o Messias, a nação de Israel, né? E depois, quando essa nação foi escravizada no Egito, Deus levantou outro líder chamado Moisés. Enquanto não surgiu um líder, a libertação do povo de Israel não ocorreu. Depois Deus levantou outro líder chamado Josué. Depois levantou os líderes chamados juízes, dentre os quais estava Sansão. Ok? Que também era um líder, Gideão, para libertar o povo de Israel dos midianitas. Na verdade, Deus levantou Davi para matar Golias. Deus levantou o rei Josias para fazer aquele grande avivamento. Deus levantou João Batista para apresentar ali Jesus, o Messias. Então, nada acontece até que surja um líder. Nada acontece até que surja um líder. Então, as coisas na sua célula, no seu setor, na sua área, só vão começar a acontecer quando você e eu, nós começarmos a exercer a nossa liderança, quando nós liderarmos o povo, quando nós liderarmos a nossa célula, quando nós liderarmos, o que é liderar? Liderar é guiar, é orientar, é ser um exemplo para as pessoas. Isso é liderar, ok? Então nada acontece até que surja um líder. Quando é que a sua célula vai se multiplicar? Quando surgir um líder. Sem um líder não dá para multiplicar uma célula, é simples assim. As coisas acontecem através do líder ou dos líderes. Esse é o primeiro pensamento. Segundo pensamento, o sucesso de Rick Warren, né? O pensamento de Rick Warren, Insights. O sucesso nunca é um espetáculo de um homem só. O sucesso nunca é um espetáculo de um homem só. O que significa isso, gente? Significa que o que John Maxwell já disse também, que 1 é um número pequeno demais para se multiplicar. Então, todo número que você se multiplicar por 1 vai dar o próprio número. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 1, 5. 1 milhão vezes 1, 1 milhão. Então, não há multiplicação com 1. Então, para a sua célula, para o seu setor, para a sua área, o que o Rick Warren estava tentando transmitir com esse insight, o sucesso nunca é um espetáculo de um homem só, é que não dá para você multiplicar uma célula com um líder só, com uma pessoa só. Você precisa de uma equipe, você precisa mobilizar pessoas. É preciso que a célula dê o apoio. Nenhuma área cresce só com o envolvimento do líder de área, o supervisor de área. Nenhum setor vai crescer porque só o supervisor de setor é envolvido, ou quando só o supervisor de setor é envolvido. Não, é ótimo que ele esteja envolvido, ele precisa estar mesmo, porque o líder é o exemplo, ele é o termômetro. Agora, aliás, o termostato. Mas olha só, é preciso mobilizar pessoas. Um líder de célula sozinho não pode multiplicar a célula.
Não tem como. Ele precisa do apoio, ele precisa da ajuda, ele precisa da cooperação. Visto que veja que a igreja é chamada corpo de Cristo. Então o corpo não é feito só de uma cabeça ou só de um braço, não é verdade? O corpo é feito de vários, é composto, formado por vários membros. E quando cada membro executa a sua função, o corpo funciona bem, ok? Então o sucesso nunca é um espetáculo de um homem só. Outro insight poderosíssimo do pastor Rick Warren. Um líder ama a todos, mas se move com aqueles que se movem. Um líder ama a todos, mas se move com aqueles que se movem. Ou seja, como líder, como pastor, nós vamos amar todas as pessoas. Aquelas pessoas que não são compromissadas ou não estão, né? Porque um dia elas serão. Um líder que precisa aplicar fé. Todas as pessoas, vamos aplicar fé em todas as pessoas, que elas vão se envolver, vão mudar, vão ser transformadas. Todos nós estamos sendo transformados. Mas um líder, ele ama todos, os compromissados, os descompromissados, aqueles que estão atravessando problemas, aqueles que têm um temperamento às vezes não tão agradável, não é verdade? Mas nós vamos amar a todos, porém, nós vamos nos mover com aqueles que se movem. Por quê? Porque você não pode dirigir um carro parado, um carro estacionado. Você não pode dirigir um carro estacionado. Então você não pode liderar uma pessoa que estacionou no tempo, parou, não quer se mover. Você vai amar essa pessoa, talvez na sua célula, no seu setor, na sua área. Você tenha pessoas que quando você convoca a reunião de oração, por exemplo, você convoca uma reunião de oração na sua célula, 3 pessoas aparecem, mas a sua célula é composta por 10 pessoas, o seu life group é composto por 10 pessoas. O que você vai fazer? Você vai amar os outros 7, mas você vai se mover com esses 3, porque um líder ama a todos, sem distinção, mas se move com aqueles que se movem. Então você tem que aprender a se mover. São 2 pessoas que estão dispostas a se moverem com você nas suas células, mova-se com eles, com elas. São apenas 4, 5 pessoas que estão dispostas a se mover com você para fazer algo para Deus, mova-se com elas. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Jesus estará no meio delas. Então não precisa muitas pessoas. É óbvio que nós gostaríamos que todo mundo nos apoiasse, que todo mundo nos ajudasse no ministério, mas a realidade é que nem todos estão preparados ou prontos, ou melhor dizendo, não preparados, mas dispostos a se moverem no reino de Deus. Então um líder ama a todos, mas se move com aqueles que se movem. Então você não fique desanimado porque nem todas as pessoas estão se movendo com você. É verdade. Havia lugares que Jesus levava apenas os seus 3 discípulos principais, Pedro, Tiago e João. Havia coisas que Jesus falava para João. Agora, o interessante é que Jesus nunca disse que João era o discípulo amado. Jesus nunca disse que João era o discípulo amado. Os discípulos apelidaram João de o discípulo amado. Agora, olha só. Jesus nunca disse que João era especial, mas ele amava Jesus de uma maneira especial. Aí que está a diferença. Então, um líder ama a todos, mas se move com aqueles que se movem, ok? Então, se mova com aqueles que se movem. Você tem 3 pessoas, 2 pessoas na sua célula que querem ajudá-lo, dispostos ou dispostas a ajudá-lo a multiplicar essa célula, vá em frente, vamos lá, vamos com essas pessoas. Ame a todos, não condene aqueles que querem ficar estacionados. Ame, ore por essas pessoas, mas se mova com aqueles que se movem. E por último, o último insight de hoje, antes da sua reunião com sua área, sua reunião estratégica: grandes líderes veem tanto a situação real como a ideal. Grandes líderes veem tanto a situação real como a ideal. Então olha só, normalmente nós ficamos em um lado ou outro desse espectro, né? Então, às vezes a pessoa vê de um lado ela vê assim a situação real. Se você só ver a situação real, ou seja, a situação atual, a situação circunstancial, aquilo que está ao seu redor,
Você pode ficar muito desanimado e se tornar um pessimista. Porque às vezes você olha ao seu redor e você não vê ainda as promessas se cumprindo. Você olha ao seu redor e você vê dificuldades. Você não vê aquilo que você gostaria de ver acontecer. Mas isso é a situação real. Se você só olha para o real, você se torna uma pessoa pessimista. Então o real é o quê? O que está acontecendo agora é a realidade nua e crua, do jeito que é agora, a situação real, ok? Mas um líder, ele não pode ver apenas a situação real, ele precisa também ver a situação ideal e trabalhar para a situação ideal. Agora, outros líderes veem só a situação ideal e negam o real. Ou seja, eles negam aquilo que está acontecendo e eles sempre gostariam que a igreja fosse ideal, a célula. Por exemplo, numa célula ideal, todos ajudam. Numa célula ideal, todos evangelizam, todos ajudam, todos são compromissados, todos são cheios do Espírito Santo, mas isso é uma célula ideal. E quando eu olho para o ideal, é isso, é o alvo. É a meta, mas não é a situação que está acontecendo talvez agora na minha célula, no meu life group. E quando eu sou um líder que só vejo o ideal, eu vou ficar desanimado também, vou ficar frustrado, porque eu vou dizer, mas por que todo mundo na minha célula não me ajuda? Porque essa, meu filho, minha filha, é a situação ideal, mas não é a situação real. Muitas vezes, a situação ideal e a situação real, a situação que está acontecendo agora, são bem distintas, quilometricamente diferentes. Então, muitas vezes, você tem uma situação aqui e você diz, poxa, mas por que eles não estão me ajudando? Por que eles não estão porque todo mundo na minha célula não é compromissado? Porque os meus supervisores de setor não são totalmente compromissados? Essa é a situação ideal, mas não é a real. Agora, um bom líder, grandes líderes veem tanto a situação real como a ideal. Agora olha só, um bom líder, ele trabalha para transformar a situação real naquilo que seria ideal. Então, você tem o ideal como alvo, como um projeto, como uma meta, e você trabalha, não nega a situação real, mas não fica desanimado com ela também, porque ela não vai ficar assim o tempo todo. Você pode trabalhar naquilo, trabalhar naquela área, trabalhar com a sua célula, trabalhar com o seu setor, trabalhar com a sua área, e trabalhar com a igreja, no meu caso, né? Então você vai trabalhando com aquilo para que cada vez mais se torne uma igreja ideal, uma área ideal, um setor ideal, uma célula ideal. Ok, meus queridos? Então, é assim, um líder, grandes líderes veem tanto a situação real como a ideal. O ideal é que todo mundo ajude na célula, que todas as células sejam compromissadas. Essa é a situação ideal. É para isso que eu e você estamos trabalhando. É para isso que nós estamos trabalhando. Ok? Mas essa é a situação ideal, às vezes não é a situação real, mas eu estou trabalhando, esse é meu alvo, esse deve ser, a situação ideal deve ser o seu objetivo de trabalho, de ministério, os seus alvos de oração é a situação ideal. Que a igreja cresça, que a igreja se multiplique, que a igreja seja cheia do Espírito Santo, que a igreja seja um lugar de pessoas totalmente tratadas, mas tudo isso é a situação ideal. Nós estamos trabalhando todos os dias para isso, para fazer da Paz Castanhal uma igreja melhor, uma igreja mais unida, uma igreja mais poderosa, uma igreja que reflita mais a imagem de Jesus. Mas às vezes, se você olhar para a situação real, você vai ver problemas, você vai ver irmãos que às vezes estão passando por momentos de fraqueza, mas eu não posso ficar só olhando o real, senão eu entro em parafuso. E você também, você tem que olhar a situação real, olhar para a situação ideal e dizer, não, vamos orar, vamos trabalhar juntos, vamos mudar, vamos levar essa situação real cada vez mais para a situação ideal. Amém, queridos? Então, para a gente fechar, só repetindo aqui esses insights que a gente viu hoje. Nada acontece até que surja um líder. Nada acontece até que surja um líder. Número 2, o sucesso nunca é um espetáculo de um homem só. Você precisa de uma equipe. Você precisa de pessoas. Um líder ama a todos, mas se move com aqueles que se movem. Um líder ama a todos,
mas se move com aqueles que se movem. Você não pode dirigir um carro parado. Grandes líderes veem a situação real, tanto a situação real, aquilo que está acontecendo, quanto a ideal, aquilo que é o objetivo, a meta. Ok? Agora olha só, você vai estar reunindo com a sua área, agora com o seu setor, para quê? Para traçar estratégias, traçar planos, talvez até comentar essa palavra também no início e depois traçar planos, metas. Saia dessa reunião com alvos, com metas de multiplicação, de pastoreio, né? Ir atrás das pessoas que talvez saíram da célula, uma missão resgate, não é? De ir atrás, de convidar pessoas, de trazer a célula para os life groups, para os cultos de celebração. Então olha só, que Deus te abençoe e tenha uma ótima reunião com a sua área, em nome de Jesus.